Você é do time dos mais delicados, calmos, suaves? Ou é daquele time da pegada que é um pouco mais enérgico? Temos pessoas de todos os tipos durante um baile, né? Vemos várias pessoas com intensidades diferentes. Até tem pessoas que já se intitulam, eu sou uma pessoa intensa, né? Mas o que é intensidade antes da gente falar eu sou intenso? Mas intenso como? Uma pessoa mais vívida, que gosta de coisas mais assertivas, mais firmes, mais concretas. Isso. E qual é o oposto da intensidade? De alguém que não é uma pessoa intensa é o quê? Suave. Suave. E ainda bem que nós temos gostos diferentes. Cada um gosta de uma coisa e é aí que está a parte mais legal disso. E por que a gente resolveu falar isso pra vocês hoje? Porque lá nos nossos stories nós contamos um pouquinho sobre a nossa trajetória, de como nós começamos a dançar. E no começo tinha muito atrito, nós tínhamos muitas discussões por dois motivos. Primeiro é a questão de eu não saber os movimentos, eu querer saber tudo, e ele queria que eu sentisse primeiro. E aí vem a outra questão, que para que ele me fizesse sentir, a intensidade dele era muito pesada, que era uma coisa que eu também não gostava. É que logo no começo, isso falando do condutor para o conduzido, para a conduzida. Quando a conduzida está começando a dançar, a gente precisa ser um pouco mais assertivo para que a gente faça o que ela tem que fazer. A gente não pede, né, pensando no sentir. Se a pessoa não sente com uma condução mais leve, a gente acaba sendo mais assertivo. A gente aumenta um pouco mais a intensidade. É claro que isso não é tão interessante porque a gente acaba carregando a pessoa. Eu coloco ela de um lugar ao outro. Eu não peço que ela faça. Mas a dança de salão antigamente era muito nesse formato. Sim, e aí conforme eu vou desenvolvendo a minha dança, conhecendo os meus movimentos, aí essa condução fica começa a ficar um pouco mais relaxada, no sentido de mais leve mesmo. Ele não precisa ficar me carregando o tempo todo. É como se toda essa energia que eu tinha que aplicar para ela, a gente começasse a dividir. Então essa energia que fosse, vamos por 100, aí agora era 50-50. E aí entra uma outra questão também que é legal pensar, que essa equalização ela não acontece só por causa do condutor amenizar a condução dele, a intensidade da condução dele, e sim do corpo da mulher estar mais ativo para essa resposta. Então, conforme a gente vai ganhando mais autonomia na nossa dança, a gente vai deixando o nosso abraço mais firminho, a gente fica mais equilibrada. Isso dá base para que a gente consiga ter uma melhor resposta durante a nossa dança. Nós temos dois formatos extremos de intensidade, né? Claro que tem um meio termo ali, ou tem um trajeto entre toda essa intensidade, mas aqui a gente fala de 0 a 10, onde 0 é nada, então não tem nem contato, e 10 é muito pesado. É claro que para cada um essa intensidade varia. Até mesmo para a mulher e para o homem, mulher normalmente tem um pouco menos de força do que um homem. Toda uma explicação científica aí, o homem tem mais músculo, mais testosterona, que não está envolvido na questão, mas a mulher normalmente tem menos força do que os homens. Então talvez o 10 dela seja um 7, 8 meu. Que vai muito de percepção mesmo, né? Assim como a gente tem diferentes percepções de mundo, na dança as sensações também, as percepções são diferentes. Ele me toca e o toque que pra ele é um 7, pra mim vai ser um 10, um 11, um 12, né? Que é mesmo essa questão da sensibilidade de cada um. E na dança é legal a gente entender que eu não vou usar 0 a 3, porque é muito leve, e não vou usar de 7 a 10, porque é muito pesado. Então a gente vai dançar sempre nessa faixa de 3 a 7. E essa faixa é importante a gente entender. E novamente, como tem essa dissonância entre o quanto eu acho que é 3 e o quanto ela acha que é 3, o ideal é você tentar sentir isso com seu par. A gente vai se comunicando mesmo durante a dança. Ele vai tentando uma coisa, não funcionou, aí ele afirma um pouquinho mais.
poxa, agora ela já respondeu. Tem coisas que uma condução mais leve já vai gerar resposta. Tem coisa que vai precisar de uma condução um pouco mais forte. E aí é realmente uma questão de observação. Isso que é o mais interessante, né? Porque se nós prestamos atenção no nosso parceiro e tentarmos entender qual que é a intensidade que ele costuma dançar, aí a gente vai se adaptando um ao outro. Então, se ele gosta de um 7 e eu gosto de um 3, opa, eu preciso subir um pouquinho a minha intensidade, ele abaixa um pouquinho a intensidade dele e a gente se encontra no meio. Assim a gente consegue ter uma dança prazerosa, uma dança gostosa para os dois, né? Que um não precisa ficar o tempo todo arrastando o outro e que a mulher não precisa, o conduzido não precisa ficar correndo atrás do condutor para tentar entender o que está acontecendo. O legal é você pegar um par e tocar assim, ó, palma com palma. E aí você vai imaginar uma intensidade. Deixa eu pensar aqui uma intensidade. Tá. Pra mim, essa intensidade é um tal. Grava esse número, pra você é quanto? Vai ser alguma outra... Não, pode falar. Posso falar? Pra mim é 3. 3. Eu quis colocar uma intensidade 3. Então deu certo, mas porque a gente já tá mais acostumado. Mas é uma das poucas vezes que a gente deu certo. Mas eu coloquei uma intensidade 3. E o legal é ser honesto também. Se tivesse uma intensidade diferente, é importante, porque aí vocês vão aprendendo a equalizar. Se de repente pra mim era 3, pra ela foi 5, opa, meu 3 tá muito pra ela. Sim. E esse exercício é muito interessante. Você pode fazer com qualquer pessoa. Por quê? O meu 3 foi um 3 pra ela, mas pra outra pessoa pode ser um 2, pode ser um 4. É legal você entender bem isso. E também vale entender que antes de eu ter uma intensidade com o meu par, eu preciso ter uma intensidade interna. Que aí ela passa um pouquinho de... Acho que a palavra melhor para isso seria densidade, né? Não intensidade. É o quanto o meu corpo está ativo, está denso, está preenchido por todos os espaços da minha dança. A gente exemplifica muito uma bailarina. Então, quando você vê uma bailarina dançando, ela é muito leve, muito suave. Isso é o que a gente vê. Internamente, todos os músculos dela estão bem contraídos. Todos então, ativos. Existe uma densidade muito grande ali. Então, não necessariamente o que a gente vê é o que está por dentro. E essa é uma parte muito interessante. Porque dentro da nossa dança, eu preciso, antes de ter essa minha intensidade para com ela, eu preciso saber qual que é a minha densidade, quanto tá para mim. O que acontece normalmente no começo, voltando um pouquinho lá, a condução do homem precisa ter um pouco mais de intensidade, porque ela não tem densidade. Então eu vou puxar o braço dela para conduzir e trazer o corpo dela para mim, mas o braço dela está sem densidade nenhuma e quem vem é a mão somente, não o corpo. Aí eu não consigo informar para ela, o que normalmente isso acontece, eu coloco um pouco mais de intensidade e aí eu tenho a resposta do que eu preciso. É o efeito cinto de segurança, né? A gente costuma usar muito essa analogia. Porque o cinto de segurança, se você puxa suave, ele vem suave. Se você puxar com força, ele trava. E aí é essa a ideia. Quando ele quer suavizar, ele vai, uma coisa mais contínua, ele vai puxar lentamente. Agora, se quer algo mais forte, mais preciso, aí precisa ser um pouco mais enérgico. E nosso corpo precisa estar preparado para isso. E como ele se prepara? Estando ativo. O interessante é sempre a gente entender quanto de densidade eu tenho que ter de movimento e o quanto de intensidade eu vou passar para ela. Se eu quero uma dança com uma intensidade maior, lembrando então maior seria o 7, e ela tiver internamente com uma densidade 3, isso vai acabar fazendo com que a movimentação dela não tenha uma resposta eficiente. Então o ideal seria a gente manter internamente, como uma bailarina faz, uma densidade 7. Então eu estou mais firme. Esse mais firme é o quê? É um frame aqui, a gente está moldurado, travado. Então se o meu abraço é essa posição, então qualquer movimentação do tronco que eu tiver, o meu braço me acompanha. Eu não faço a rotação de tronco, o meu braço fica. O meu braço vem junto. Então isso não tem a ver com quanto eu passo para ela, tem a ver com quanto a minha estrutura está densa o suficiente para que eu me mexa em bloco. E aí eu, dentro dessa estrutura, eu consigo sentir melhor
e responder melhor a esses estímulos. Isso também me dá um pouco mais de abertura, eu não gosto muito dessa palavra, mas ele me dá mais possibilidades para eu conseguir colocar a minha dança também. No caso de uma dama mais experiente, de um conduzido que já tenha mais experiência de dança, ele não precisa esperar o tempo que o condutor dá de espaço para fazer a dança dele, para fazer um charme. Quando o condutor ele tem essa estrutura já bem colocada, bem encaixadinha, fica mais fácil para eu sinalizar para ele algo que eu vou fazer diferente. Se ele estiver também com o corpo dele relaxado e eu sou uma dama mais experiente e eu quero sinalizar, fazer algum charme inesperado para ele estando mole, ele também não vai esperar, ele vai me atropelar. Então é importante essa densidade, essa intensidade para os dois, tanto para quem está começando, para ter essa ideia de ativação de corpo mesmo, quanto para quem já é experiente por conta disso. Se eu vou dançar com uma pessoa que é menos experiente que eu, é importante que eu esteja assim, porque isso vai melhorar a minha dança e vai facilitar o meu relacionamento com ela. Se eu vou dançar com uma pessoa mais experiente que eu, meu corpo estando denso, meu corpo estando pronto, eu vou estar pronto para responder qualquer estímulo diferente do que eu estou acostumado. E agora vem a parte mais interessante. Todo mundo tem uma preferência, como a gente falou lá no início do vídeo. A sua preferência entre 3 e 7, qual é? 4. 4. E a minha? 7. E como agora? É que a gente consegue se dar bem dançando? Ah, não se dá bem. Não, brincadeira. Essa é a parte mais interessante. É. Porque assim, o meu 7 a minha dança, eu gosto de ter uma dança predominantemente no 7. Não é que eu vou ficar só no 7. Ela gosta de ter uma dança predominante no 4. Não é que ela vai dançar 4 o tempo todo. Essa transição é interessante. E o mais legal é essa percepção do o quanto eu consigo perceber do quanto de intensidade ela tá gostando do quanto eu tô dando para ela, equalizar isso daí. Então é a sensação. Eu tô conduzindo no 7, de repente eu vejo que ela tá se divertindo, mas tá incomodada. Aí daqui a pouco eu abaixo com 3 e eu vejo que ela tá mais feliz. Opa, então é mais perto do 3 do que do 7. E é uma conversa, né? No caso de nós que somos parceiros além da dança, é importante que a gente tenha uma conversa aberta mesmo. E a gente estimula muito também os alunos. Durante a aula, é um momento para você compartilhar mesmo. Então, se você está sentindo que a condução está muito pesada ou que está muito leve, toda essa equalização, ela precisa acontecer de forma clara. E ela só acontece porque a gente conversa, a gente tem que expor isso. Olha, tô achando sua condução muito pesada, tem como você dar uma equilibrada? Ou, nossa, você está muito leve, eu não tô conseguindo entender nada do que você está me pedindo. É importante esse diálogo durante a aula. No meio do baile acaba não sendo tão legal, não é momento para correção, é momento para curtição. Acaba sendo até chato, né? Mas durante uma aula, ou depois, fala assim, fulano, eu gostei de dançar com você, mas dá uma suavizada na sua condução, que eu gosto um pouquinho mais leve. Esse diálogo é preciso ter. A gente precisa conversar mais sobre isso, mais abertamente. Porque senão ele tá dançando comigo, jurando que tá sensacional pra mim. Eu estou dançando com ele, achando péssimo, e a chance de acontecer isso é muito grande. De falar para outra pessoa, não dança com fulano, porque a condução dele é pesada. É muito fácil isso acontecer. Só que o que é mais legal? Eu falar para as outras pessoas que a condução daquele fulano é pesada. Não, pesada ou leve, né? Ele não conduz direito. Isso, né? Os dois extremos. É um exemplo, né? Mas, ou chegar pro fulano, fulano, olha, aconteceu isso. Você já pensou em fazer dessa forma? Sugerir mesmo, aconteceu isso, eu não achei tão legal. Observa isso, trazer para reflexão, sabe? Só que a gente fica com muito medo, né, do que as outras pessoas vão falar e acaba deixando quieto. Mas vale reforçar, nós estamos falando isso em aula, feedback é importante. Isso. No baile é adaptação. Exato. Então é importante você no baile se adaptar. Mas legal, então 3, 7, leve, intenso,
Mas o que isso muda na minha dança? Tudo. Muda tudo. A intenção. Só tudo. Intenção. E essa é a parte mais legal. E é por isso que a gente nunca fica só em um. Eu não vou dançar 7 só no 7. Até mesmo porque se você tiver um estímulo único, a dança fica assim, ó, linear. Eu não lembro agora quem que falou, mas a ideia é essa. Se nem o nosso coração bate linear, ele sempre faz assim e tem um pico. Um pouquinho tem um pico. Por que a nossa dança tem que ser? No sentido do coração, se ele tá assim é porque morreu. Então a nossa dança, ela tem que ser assim também, para ela ser interessante. Então ela é calma, tem um pico, calma, tem um pico. A música em si, ela já proporciona isso pra gente. A estrutura musical já direciona para isso, né? E aí, como que você está usando essa estrutura que a música tá te oferecendo? Mas vamos lá. O que o 3 significa? O que o 7 significa? O que a intensidade ou a leveza significa para minha vida? Para levar a vida mais leve, você vai mais leve, né? Se você gosta de aventura. Isso, se a gente trouxer para um relacionamento, por exemplo, então, se eu tocar ela de uma maneira mais suave, tem uma representação. Isso é mais uma representação, vamos por assim, de carinho, de amor. Agora, se eu pegar ela aqui assim, ó, e puxar ela aqui assim, então já tem uma outra representação. Já é mais ousado. Então já é mais sensual. Mais sensual. Mas lembrando que assim, é sensual, não é sexual, tá? Vamos deixar o sexual pra fora da dança. Sim. Sexual é o que acontece porta fora, certo? Aqui, dança, sensualidade é natural, porque a sensualidade faz parte do nosso instinto animal. Mas isso é para outro vídeo. É outra coisa. Então olha que legal, o quanto o mesmo movimento com intensidades diferentes tem intenções diferentes. E vale lembrar que ainda é dança, porque por mais que na dança eu faça uma movimentação com um pouco mais de intensidade, não tem ainda a segunda intenção. Sim. Ainda é dança. E aí é interessante porque essas diferentes intenções, não é intenções, intensidades, eu confundi a palavra. Essas diferentes intensidades durante a nossa dança estimula também coisas totalmente diferentes. E a gente vai brincando por essas intensidades e brincando por esses estímulos. E quando a gente fala de intensidade, não é só em relação ao toque, é em relação ao abraço, em relação à minha pisada, se eu piso mais firme, se eu piso mais suave, se eu faço a minha transferência total de peso, se eu faço uma transferência mais lenta, se eu olho nos olhos durante uma dança, se eu chego mais perto, tudo isso faz parte da intensidade. Então olha que legal, a gente falou sobre densidade, sobre intensidade, sobre intenção, e vale deixar claro que a intensidade, ou seja, um 3 ou um 7 ali mais suave, mais intenso, não tem a ver com velocidade ainda, que às vezes confunde um pouco. Gente, quanta coisa a gente consegue dividir para que a gente possa entender e aprofundar melhor a dança, para que a gente possa cada vez mais ter uma dança mais interessante. E não falamos em nenhum momento sobre passo, né? Que é a linha que nós gostamos de pensar. Que a dança é além do movimento, é além do passo proposto, da figura desenhada. A dança é a composição de várias figuras, é a composição de movimentos, mas não o movimento em si. O passo vai ser só o meio para que a gente possa usar todo esse caldeirão de coisas que a gente falou agora. Isso aí. Então identifica aí em você qual a intensidade que você mais gosta. Eu já sei. Então comenta aqui pra gente. Se você dança com uma densidade o suficiente para que você tenha uma estrutura firme. Compartilha com a gente também se você se sente inseguro, no sentido de se sentir à vontade mesmo, né? De ter mais intensidade na sua dança, de demonstrar mais intensidade na sua dança. Por muito tempo eu tive um pouco de receio sobre isso, preocupada com o que as pessoas iam falar, de ser mais intensa mesmo, de entrega, né?
E eu demorei bastante pra me acostumar com isso. A gente tem um receio, né? Medo do que as pessoas vão falar, mas dane-se. Mas comenta aqui se você também se prende a isso. E lembrando tudo isso que nós falamos, é um caminho. É claro que, eu já entendi, amanhã eu vou conseguir aplicar? Não. Às vezes você nem sabe que intensidade você gosta mais, porque tem uma intensidade que você necessita para aquele momento. E tá tudo bem. E quando você entende o caminho, lá, sabe aquele ponto lá, é lá que eu quero chegar, então aí a gente vai traçando uma rota para que a gente consiga chegar naquele ponto, naquele objetivo. E é natural transitar por essas intensidades até você descobrir qual que você gosta. Na verdade é legal você transitar para ver, Sim. eu sei, eu gosto de 7, mas transita pelo 3 para ver se realmente é o 7 que você gosta. Porque de repente você gosta mais do 7 porque você não entendia o 3 direito. Mas agora você entende o 3, você fala, não, 3 é muito mais minha cara, eu não sei como eu consegui ser 7 um dia na vida. Eu não sei como você consegue ser 7. Pois é. Então vamos ficando por aqui e até um próximo vídeo. Até.